Boa noite mais uma vez a todos e a todas. Então, entendendo a carência da abordagem, né, da espiritualidade em cuidados paliativos durante a formação dos profissionais de saúde, o quanto é importante expandir nosso olhar e percepção em torno dessa temática, a Lanfac da Uniface, ela propôs, junto à Laje, a relação dessa oficina, e convidamos a Arthur Fernandes da Silva para ministrá-la. Vou aqui apresentá-lo brevemente. Ele é graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri, mestrando em cuidados paliativos pelo Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, e paliativista pela mesma instituição. Membro dos grupos de trabalho em espiritualidade e saúde e cuidados paliativos da Sociedade Brasileira de Medicina, de família e comunidade, e suas áreas de interesses envolvem a atenção primária à saúde, medicina de família e comunidade, saúde do idoso, cuidados paliativos e saúde mental. Então, ele é coautor de alguns livros, dentre eles, Entre Encontros e Despedidas, Histórias sobre o Viver e o Morrer da Casinha, editora de Calebres. Então, convido a Arthur para se fazer presente aqui. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, todos em casinha, se cuidando. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou compartilhar a tela agora, não vou conseguir ver o chat direto, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tem um link aí que eu já vi que vocês podem mandar, né? Ou alguma dúvida para a gente discutir mais no final. Tentei preparar uma conversa breve para que a gente possa ter mais tempo para discutir, para refletir mais adiante, tá? E fiquem bem à vontade para se colocar, para anotar coisinhas e a gente conversar daqui a pouco. Então, a gente vai falar um pouco sobre espiritualidade, que dimensão é essa da nossa experiência enquanto seres humanos e como é que a gente vivencia essa tal dimensão que parece ser tão distante, às vezes, de nós, no âmbito dos cuidados paliativos, especialmente falando no âmbito assistencial em cuidados paliativos. Então, para começar a falar, acredito, não tenho certeza agora de cabeça, mas acredito que vocês já tiveram alguma outra participação teórica sobre espiritualidade no Congresso. Mas só revisitando, eu acho importante trazer essa distinção entre os conceitos de espiritualidade, religiosidade e religião. Eu gosto de pensar nos três, fazendo uma analogia, e se a gente imaginar que a religião é uma garrafa d'água, como essa que eu tenho aqui, a gente pode perceber que ela tem formato, tem uma cor específica, tem logotipo impresso, tem um jeito de tampa, ela pode ser virada, pode ser desvirada e tal. A religião seria a garrafa, como um conjunto de dogmas, práticas ou instituições e lideranças hierárquicas que as pessoas escolhem por conveniência seguir e representar através de crenças, valores e práticas. Essa religião pode se manifestar de forma diferente entre as diversas pessoas, então não é incomum a gente encontrar uma comunidade de pessoas católica, para citar um exemplo, em que as diferentes individualidades experimentam a religião de forma particular. Então, vai ter pessoas que vai pegar a garrafinha da religião católica e vai colocar esse logotipo. Vai ter outras pessoas que vai preferir usar ela de cabeça para baixo. E vai ter certas pessoas que vai querer pintá-la de uma outra cor. A religiosidade seria essa dimensão da religião que é expressa por cada uma das pessoas que a segue. Então, seria uma vivência individual da experiência religiosa. E a religiosidade é interessante, é importante que a gente conheça, porque existem formas de desenvolver a religiosidade que a gente pode classificar como organizacional, quer dizer, experimentar a religião no âmbito institucional, dentro do templo, dentro dos terreiros, das casas espíritas, dos lugares de oração. E formas não organizacionais, então fazer suas preces ou suas práticas em casa, fazer suas leituras dos textos religiosos no conforto da sua casa, escutar a canção nova, como a rádio, enquanto você vai no carro para o trabalho, entre outras possibilidades de prática. A religiosidade também tem uma dimensão importante que está relacionada à sua característica. Então, a religiosidade pode ser vivida numa perspectiva mais intrínseca, quer dizer, o que aquele indivíduo consegue aprender com a religiosidade, com a religião que frequenta, e incorporar de mecanismos positivos para a sua vida. Então, quais são os ganhos reais, os ganhos verdadeiros que transformam a vida da pessoa a partir da prática religiosa?
Mas também existe uma outra dimensão dessa religiosidade que seria extrínseca, quer dizer, ganhos secundários que as pessoas podem experimentar simplesmente por estar naquela religião e que vêm na forma de ganhos financeiros ou ganhos de influência e poder. Por que isso é importante de diferenciar? Porque quando a gente está tratando da espiritualidade e da religiosidade das pessoas, é preciso não só reconhecer no sentido de nomear, mas compreender no sentido de visualizar ou de exemplificar junto às pessoas qual forma de religião, de religiosidade elas mais experimentam. Por que isso é importante? Porque a literatura científica nacional e internacional mostra que a religiosidade vivida numa perspectiva intrínseca, isto é, aprender coisas boas e se tornar uma pessoa melhor com essa religião ou religiosidade, tem impactos positivos no sistema de saúde e na individualidade das pessoas, na sua saúde física e emocional. Então, as pessoas que vivem a religiosidade numa perspectiva intrínseca experimentam menores índices de ansiedade e depressão, menores índices de ideação e consecução de tentativas de suicídio, e têm hábitos ou práticas de vida consideradas mais saudáveis, menores índices de abuso de drogas ou outras substâncias, e relatam maior qualidade de vida geral. Ao contrário delas, as pessoas que experimentam a religiosidade numa perspectiva extrínseca, quer dizer, pelos ganhos de influência, pelos ganhos de poder, ou pelos ganhos financeiros, não têm esses benefícios ou impactos na saúde. Arthur? Oi? Perdão, desculpa. É que o slide, ele tá em branco, só com a apresentação da LASP. Seria isso mesmo? É isso mesmo. Perdão, mesmo. Desculpa, obrigada. Nada. E aí, a gente já falou um pouquinho sobre religião e religiosidade, e o que é que vem a ser a espiritualidade nesse contexto, né? Se a religião é a garrafa e a religiosidade é o rótulo, a espiritualidade seria exatamente o que está dentro, que não necessariamente precisa estar contido. Então, a gente pode imaginar que a espiritualidade seria a água, que pode estar presente na forma líquida, sólida ou gasosa, ou em outras formas também, e ela não necessariamente precisa estar contida dentro da garrafa, porque ela pode se espalhar e ser maior do que ela. Então, a espiritualidade seria esse grande conceito, esse grande construto que vem envolver religião e religiosidade, mas se expande para muito além delas. A espiritualidade seria uma forma ou uma dimensão da humanidade que representa a nossa conexão com aquilo que faz sentido para a nossa existência. E seria um caminho que percorremos em busca do que nos dá propósito. Eu gosto de pensar que a espiritualidade, ela está próximo da resposta que a gente talvez tenha para a pergunta: por que hoje é um dia que vale a pena viver? Quando a gente se olha no espelho todos os dias de manhã. Essa resposta para a pergunta, em geral, faz relação com os nossos sentidos de viver. Por que hoje é um dia que vale a pena viver? Porque eu tenho um trabalho que gosto muito. Porque eu tenho uma família da qual me orgulho muito. Porque eu tenho uma experiência, uma vivência religiosa que é muito importante para mim. Ou porque eu acredito que o meu envolvimento na minha causa social, ou no meu movimento, ou junto à natureza e aos animais, ou entre outros serviços e formas de relação humana, também é muito importante. Todos esses são sentidos que aterram a nossa experiência de humanidade. E a espiritualidade anda próximo delas. Por que ela não é isso? Porque a espiritualidade não é uma coisa que a gente pode palpar, ou que a gente pode passar no crédito ou no débito, ou que a gente guarda no bolso e que a gente entrega para os pacientes. Espiritualidade seria o caminho que pode nos levar a uma vida cheia de sentido, que tem todas essas coisas, às vezes mais, às vezes menos, às vezes coisas diferentes. Mas a espiritualidade seria essa trilha ou esse caminho. Então, para falar de espiritualidade em cuidado paliativo, eu gosto de fazer esse preâmbulo para a gente saber do que a gente está falando. Então, quando falar sobre espiritualidade, não estou falando das caixinhas das diversas religiões, apesar de entender que elas são importantes e fazem parte da experiência das pessoas. Estou falando dessa experiência mais ampla, de relação com o sentido de viver numa perspectiva multidimensional, né? O transcendental, por assim dizer. E aí, chegando ao cuidado paliativo, que seria essa assistência multiprofissional destinada a pessoas com doenças graves, ameaçadoras à vida, intratáveis, e não só a essas pessoas, mas também às suas famílias, a espiritualidade diz muito respeito a esse âmbito da assistência à saúde, porque, em virtude dessas doenças graves e potencialmente ameaçadoras, é muito comum
torna-se, inclusive, natural que as pessoas questionem os valores, os sentidos ou as crenças que desenvolviam até então. Como é tão natural que as pessoas questionem os valores e as crenças que viveram na sua vida pregressa, até o momento que a doença chegou e disse, opa, eu estou aqui, também é muito comum que essas crenças sejam vistas com olhares de julgamento, com olhares de culpa, de arrependimento e às vezes de raiva, de tristeza, ou às vezes de gratidão. Então, esses valores, essas crenças espirituais prévias, no momento de uma reflexão sobre a vida por conta de uma doença grave, que precisa de uma abordagem paliativa, costuma gerar angústia ou tensionar a experiência de cada pessoa com a sua espiritualidade. Não necessariamente uma experiência negativa, mas costuma, vamos dizer assim, balançar as estruturas. Porque essa vida vivida é reavaliada, é revista. E a vida que existe pela frente, que não necessariamente se conhece quanto tempo há, é tida num ambiente de expectativa, às vezes de medo e inclusive de angústia. Então, esse tensionamento da experiência espiritual é muito comum no âmbito do cuidado paliativo. E cabe a nós, enquanto profissionais de saúde e profissionais de saúde em formação como vocês, estar preparados não só para reconhecer que a espiritualidade é uma coisa importante, mas para acessar ela na prática e para saber estar junto das pessoas ao longo dessa trilha ou dessa caminhada. Então, eu dividi esse momento aqui para a gente em 3 situações, que a gente vai refletir sobre o passado, o presente e o futuro, para ser mais ou menos clichê. E aí, questionando vocês sobre esse passado, a pergunta principal, quando nos colocamos no lugar, ou quando nos imaginamos nessa situação de uma pessoa com uma doença grave, que provavelmente vai levá-la à morte em um tempo curto, que a gente não sabe qual é, mas que sabe que, em geral, não são muitos anos de vida, uma das principais perguntas que ronda esse passado é o quê? E esse o quê se manifesta de muitas formas. O que foi que eu fiz para merecer isso? O que foi que eu fiz para atrair essa doença? Ou o que foi que eu fiz para justificar a presença dessa doença ou desse sofrimento na minha vida hoje? O que é que as outras pessoas poderiam ter feito para me ajudar? Ou o que é que as outras pessoas deixaram de fazer para me trazer até o lugar onde eu estou agora? E dentre esses questionamentos, um dos principais mecanismos mentais é esse ping-pong, que fica uma emergência de uma emoção ou sentimento, por exemplo, medo, e uma imediata reação do nosso lado mais cognitivo, ou mais concreto, ou mais racionalista, com a coisa imediatamente mais ligada a essa emoção. Então, medo da morte, saudade da família, arrependimento por tal e tal coisa que fez, angústia por não ter feito alguma coisa, desejo de dizer eu te amo, obrigado, me perdoe, adeus. Então, esse é um exercício interessante para a gente pensar a perspectiva das pessoas em olhar para o seu próprio passado, considerando que essa doença potencialmente grave e ameaçadora à vida começou em um tempo que às vezes elas nem sabiam. Às vezes é uma doença ou uma alteração que já estava presente há 1, 2 ou mais anos e se desenvolveu de forma insidiosa. Então, a perspectiva de passado pode ser muito angustiante para essas pessoas porque ela tangencia sentimentos como o medo da morte, o medo das perdas, a experiência de saudade, e aí a gente pode aplicar, inclusive, o famoso saudade do que não se viveu, porque é um sentimento realmente muito comum, quer dizer, na verdade, psicologicamente falando, não seria saudade do que não se viveu, porque não é possível ter saudade do que não se viveu. Mas seria uma sensação de frustração diante das expectativas do que se viveria, e certamente não se viverá mais. A sensação de falta, ou a experiência da falta, que muitas vezes é tão concreta que parece que tem um peso, que ocupa um espaço na sala, no consultório, na casa da família, que é a falta do trabalho, a falta do lazer, a falta de uma vida sem dor, a falta da comida que mais se gostava, a falta do contato físico com tais e tais pessoas, a falta, inclusive, do próprio papel, a falta
da pessoa que era o chefe da família e cuidava de todo mundo, e agora está precisando receber cuidados. E também o sentimento de amor, que é um dos muitos que pode emergir nessa situação, e pode vir com a potência de ressignificar os demais. Quando a gente está falando sobre pessoas com doenças graves e ameaçadoras, quer dizer, pessoas que estão ou que devem merecer receber cuidados paliativos, a gente fala de uma experiência extremamente particular. Só que o que muitas vezes a gente não fala é que a gente só vai passar por ela em 2 situações ao longo de toda a nossa vida. Uma coisa que talvez seja novidade para alguns de vocês, espero que não muitos, é que vida não tem contrários. Estou falando isso porque gostaria desde já de desconstruir uma noção muito cruel que é transmitida em muitos cursos de graduação em saúde, especialmente médicos, de que a morte é o contrário da vida. Enquanto pensarmos e educarmos outras pessoas e nos formarmos entendendo que morte é o contrário da vida, seremos eternos paladinos da vida, soldados que defendem a experiência viva das pessoas contra a morte. Apesar dessa visão romântica ser até atraente, é uma visão, desculpem a palavra, muito ignorante. Porque contra a morte não existe possibilidade, a morte não tem negociação, com a morte não tem jogo. É isso e acabou-se, para usar o popular. Morte não é o contrário de vida, simplesmente porque vida não tem contrários. Vida, em uma concepção que não é minha, mas é muito maior, é filosófica em geral, e é muito compreendida dentro do cuidado paliativo, é todo o tempo para a experiência maravilhosa que a gente tem entre 2 processos que são extremamente particulares. O morrer e o processo diametralmente oposto a ele, que é nascer. Então, o oposto de morte, que essa sim tem contrários, é o nascimento. E por que eu falei dos 2 momentos da experiência particular? Nascimento e morte são os 2 únicos momentos ao longo da nossa vida que a gente experimenta necessariamente sozinhos. Apesar de a gente ter, no momento do nascimento, em muitos casos, uma família preparada, ansiosa e na expectativa de nos receber após o nosso primeiro respirar e chorar no mundo como vivo, desenvolver o processo de nascer, a gente só pode fazer sozinho. Não tem como a nossa mãe fazer isso pra gente. Ou nenhuma outra pessoa. Dessa parte a gente não tem consciência. E é muito comum que a gente deixe isso passar batido. E não reflita sobre esse momento, sobre o impacto desse momento ao longo da nossa vida. Depois de toda essa vida, e quando encontramos a Dona Morte lá no final, precisamos também, é importante que reconheçamos nela também, esse outro momento que vivenciaremos necessariamente sozinhos. Porque apesar de termos uma família linda, incrível, maravilhosa, um conjunto de amigos e pessoas que nos amam e que sentirão saudade, que sentirão nossa falta, para as quais nós importamos, nós também só podemos ter a possibilidade de abrir a porta da morte e encontrar qualquer coisa que a gente acredite do outro lado, sozinhos. Ninguém pode fazer isso por nós. Não tem como uma pessoa morrer por nós no sentido de fazer a passagem ou a travessia ou qualquer coisa que vocês acreditem que acontece quando alguém tem decretado a sua morte encefálica e o corpo desliga. Então, esses 2 momentos são tão particulares e são tão importantes que precisam ou podem ser usados para, vamos dizer assim, nortear essa mesma vida. Então, nascimento e morte são conceitos que andam muito, muito próximos, apesar de nem parecerem, né? Porque normalmente a gente tem essa visão de nascimento mais romântica, cheia de carinho, afeto, e a morte mais triste, mais enlutada já, e com sensação de saudade. Todos os sentimentos esses que eu falei são extremamente comuns na prática do cuidado de pessoas que têm doenças que merecem cuidado paliativo. E é importante que a gente se instrumentalize deles, porque como seres de relação que somos humanos e como profissionais de relação que somos médicos e médicas, dentre as várias outras categorias da área da saúde, porque todas dentro do cuidado paliativo têm a sua importância, nós não somos capazes, e esse é um fato, contra o qual não existem argumentos, nós não somos capazes de ser meros espectadores da experiência de sentimento dos outros. A gente não consegue só ver as pessoas ficando tristes, ou alegres, ou com raiva, ou com ódio.
nós necessariamente, enquanto seres de relação, reagimos. E essa reação pode ser mais positiva ou mais negativa, pode ser adoecedora, pode ser engrandecedora, enfim. Esse é um papo para uma outra oficina. Mas essa relação é extremamente importante de ser reconhecida, que a gente também está no processo de cuidado. Então, depois desse pensar sobre todos os sentimentos, pensamos necessariamente sobre companhia, sobre esses medos e reflexões que vêm no momento em que pensamos sobre uma vida pregressa, cheia de pessoas, e uma perspectiva de futuro que não tem mais ninguém, porque depois da morte a gente está sozinho. E aí eu queria que vocês anotassem, eu acho que o pessoal da Liga já passou para vocês antes, essa recomendação de ouvir o episódio Travessias, Filosofia para Sustentar a Dor, do podcast Mamilos, que traz algumas reflexões interessantes sobre essa temática da reflexão sobre o passado. Mas, adiantando, depois que a gente se questiona o quê, ou faz diversas perguntas que começam com o quê, é natural que a gente queira avançar. Depois que a gente já perguntou tanto o que isso representa, a gente se questiona por que isso aconteceu agora, nesse momento na minha vida. E essa representação da pergunta por quê é um indicativo desse tensionamento da espiritualidade no momento presente. Perguntar por quê, no contexto de uma doença grave, que merece cuidado paliativo, deve acender um sinalzinho de alerta na nossa cabeça, enquanto profissionais, de que aquela pessoa ainda está aterrada ao momento presente e está tentando procurar, dentre as suas bases para a dimensão espiritual, justificativas, motivos ou razões para tudo que está experimentando. Então, eu queria convidar vocês a pegar o pedacinho de papel que eu pedi para separarem antes e o lápis ou a caneta. O papel não precisa ser grande, pode ser uma folha de papel A4, ou metade, ou menos. Vocês vão só ter que cuidar aí da proporção. Então, vocês vão precisar desse pedacinho de papel, vão precisar desse lápis ou caneta, e vão precisar pensar em 5 segundos, duas coisas importantes lá de trás, do passado de vocês. E eu coloquei coisas representando exatamente essa palavra maravilhosa da língua portuguesa, que são, ou que podem ser, o que vocês quiserem. Pessoas, conquistas, desejos, realizações, sentimentos, momentos, episódios, enfim, situações. Duas grandes situações, duas situações importantes, duas coisas muito importantes que estiveram presentes e que se fizeram presentes no passado de vocês. Então, pensem nelas duas. Já passaram os 5 segundos? Acho que sim. Vocês vão precisar pensar também em 2 sonhos importantes lá da frente. Para esse pensamento, vocês vão ter um pouquinho mais de tempo. Então, o exercício é o seguinte. Vocês vão pegar o pedaço de papel, vão imaginar a metade, ou o centro dele, e vão colocar um pontinho. Em cima desse pontinho, vocês vão colocar o ano 2020. Vocês vão colocar, assim, mais ou menos uns 5 centímetros para a esquerda e 5 centímetros para a direita desse ponto. Pensando que esse ponto representa o ano de 2020, coloquem 2 pontinhos representando mais ou menos o tempo em que essas coisas importantes do passado de vocês aconteceu. Se foi em 2010, ou em 2015, ou nos anos 2000, ou quando vocês nasceram, representem com 2 pontinhos nessa linha do tempo que vocês fizeram aí agora. Imaginem vocês que são mais ou menos 8 horas e 27 minutos do dia 7 de agosto de 2020. Nós estamos aqui reunidos discutindo numa live sobre espiritualidade, mas existe infinidade de pacientes em diversas enfermarias de clínica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia, pediatria, oncologia, terapia intensiva, várias especialidades focais e também cuidados paliativos, com doenças graves, potencialmente ameaçadoras à vida e incuráveis. Uma pequena parte deles, infelizmente, no Brasil, está recebendo cuidado paliativo, mas todo o restante não está. Para muitas dessas pessoas, tudo o que elas têm no momento presente, que está cheio de dor e sofrimento, é lembrar do passado. Por isso que é importante que a gente reconheça essas 2 coisas importantes da nossa vida passada. Vocês já marcaram e representaram aí no papelzinho de vocês.
Eu pedi para vocês desenharem uns 5 centímetros de tracinho mais para frente, né? Adiante do ano de 2020. Imagine que esses dois sonhos estão presentes lá do futuro. Talvez no ano 2030, é o que é quando vocês gostariam de realizar, ou talvez no ano 2040, ou talvez em um ano indefinido, que nem cabe nesses 5 centímetros que eu pedi para vocês desenharem. Agora vocês só precisam de 2 dedinhos. A partir do centro do ano de 2020, desse pontinho que vocês desenharam, coloquem 2 dedinhos para frente. Se vocês só tivessem 2 dedinhos de vida a mais para viver, esses sonhos que vocês colocaram no papel, caberiam nos 2 dedinhos? Mas imagine que vocês receberam uma moratória e agora vocês vão ter 4 dedinhos adiante do ano de 2020 para viver. Esses sonhos aí, esses 2 sonhos importantes lá da frente, caberiam nesses 4 dedinhos de vida que vocês têm sobrando? Que vocês têm restante? Essa reflexão sobre os sonhos que estão presentes no momento presente, enquanto idealização ou desejo, e na expectativa de serem concretizados no futuro, é importante por 2 motivos. Primeiro, para que nos aterremos ao momento presente e reflitamos sobre quais são as qualidades dos sonhos que queremos construir. E podem ser sonhos abstratos, sonhos concretos, sonhos profundos, sonhos supérfluos, sonhos delicados ou sonhos mais grosseiros. Não, na verdade, não importa para os outros, só importa para você mesmo. Que tipo de sonho você quer construir. O outro motivo é: como é que você quantifica ou qualifica o seu tempo de vida baseado nas suas experiências? Qual o principal filtro que você aplica para a sua vida quando está pensando sobre o tempo que está correndo no relógio, independente do que você faz ou faça? Que filtro é esse que quantifica ou qualifica a sua experiência de viver? E o meu desejo é que seja uma experiência de bem viver. E como é que ele se relaciona com seus sonhos? Será que esse filtro amplifica esses sonhos que vocês colocaram? Será que esse filtro distancia esses sonhos do momento presente? Será que esse filtro torna os sonhos, assim, miraculosos, mirabolantes, incríveis demais, que nem parece que podem se tornar realidade? Ou será que esse filtro concretiza os sonhos em coisas palpáveis, coisas alcançáveis? Eu acho que já são algumas reflexões interessantes para a gente pensar sobre esses sonhos lá da frente e sobre o momento presente. Mas essas são coisas que a gente só pode fazer agora porque, e eu acredito que estou falando por todos que estamos presentes aqui, não convivemos com uma doença grave, potencialmente ameaçadora da vida e incurável. Nem estamos em cuidado paliativo. A gente só pode tecer essas reflexões com tanta naturalidade aparente porque não convivemos com o peso desse diagnóstico hoje. Para uma pessoa que tem uma doença grave em cuidado paliativo, além de toda a profundidade das reflexões que a gente está tecendo aqui, existe o peso, a responsabilidade, o impacto de 2 dedinhos de vida. Porque por mais que o oncologista dela não diga, por mais que o médico assistente dela não fale nada sobre o prognóstico, sobre a expectativa, podem acreditar que, na grande maioria das vezes, o que ela imagina que existe para ela de resto de futuro, são 2 dedinhos. Para quem é mais otimista, 4 dedinhos. Para quem é mais pessimista, às vezes é um dedinho só. Quando esse impacto do valor do tempo aparece na jogada, com o peso dessa doença grave e ameaçadora, essas reflexões ganham outra cor, ganham outros tons. E, mais uma vez, a espiritualidade é tensionada. Porque é natural questionar o motivo da dor, da doença, do sofrimento, revisitando o passado. Mas também é natural experimentar frustrações pelas expectativas de futuro, que vão ser quebradas.
E para conversar um pouquinho mais sobre isso, eu deixei a recomendação para vocês de um episódio do podcast Medicina e Debate, que é o episódio O Cuidar e a Travessia, Cuidados Paliativos. Essas expectativas que eu falei anteriormente, que muitas vezes são frustradas e que geram angústia, estão mais ou menos representadas nessa nossa visão de futuro. E a visão de futuro está ligada a essa outra pergunta. No presente, costumamos questionar os porquês, porque queremos entender ou desejamos entender motivos, razões, justificativas. A gente quer saber agora. Mas quando pensamos no futuro que ainda não chegou, é natural questionarmos para quê? Para jogar com a possibilidade de existir um propósito, de existir um sentido, de existir uma razão. Perceba que razão é diferente de motivo. Motivo é justificativa hoje, no momento presente. E a razão muitas vezes está associada à transformação, a coisas que serão aprendidas ou desenvolvidas ou mudadas. E essas transformações estão no futuro. O questionamento do para quê já representa uma outra faceta do tensionamento da espiritualidade, porque está relacionado a essa busca última por algum sentido futuro. Por mais que esteja difícil para mim entender o porquê, o motivo desse sofrimento hoje no presente, é natural questionar para quê, para imaginar ou para tentar se conectar com algum sentido, algum propósito para essa dor, esse sofrimento que está no futuro. Ainda não chegou, a gente ainda não conhece e hoje está muito difícil. Mas a crença, a experiência de acreditar que existe um sentido ou propósito nos ajuda a continuar vivendo, por mais difícil que esteja o momento presente. Então, também é natural que as pessoas que estão vivenciando doenças graves em cuidados paliativos vivam essa ambiguidade de conexão com esses tempos. E a ambiguidade de conexão com esses três tempos: presente, passado e futuro. Ou passado, presente e futuro, para falar na ordem. Só que eles não estão necessariamente representados assim. A maioria das vezes, as pessoas não vivem seus conflitos ou seus problemas com o passado, e depois com o presente, e depois com o futuro. Está tudo ligado e tudo acontecendo ao mesmo tempo. O que muitas vezes nós não conseguimos, ou temos dificuldade de compreender, é que podemos tirar de outros lugares algumas reflexões ou analogias interessantes para compreender a história natural da nossa vida. E, às vezes, a história natural da nossa vida envolve a história natural de uma doença. Que pode se tornar uma doença grave, potencialmente ameaçadora e incurável. Uma doença que merece cuidados paliativos. Muitas pessoas estudam sobre hipertensão arterial sistêmica. Provavelmente a maioria de vocês já teve alguma aula sobre isso na faculdade. O que pouca gente presta atenção naquela parte inicial do capítulo dos livros que fala sobre epidemiologia, e eu sei que é chato, mas é importante, o que pouca gente presta atenção é que a estimativa de prevalência da hipertensão arterial sistêmica na população brasileira é de mais ou menos 25% a 30%. Parece muito, e é. O que menos gente ainda presta atenção é que, ao longo da história natural da doença chamada hipertensão arterial sistêmica, ou da condição chamada hipertensão arterial sistêmica, para dizer melhor, mais ou menos 25% a 30% se desenvolverão, ou complicarão, ou transformarão em insuficiência cardíaca congestiva. Mais ou menos metade das pessoas que vêm a ter insuficiência cardíaca congestiva vai desenvolver essa doença, essa condição, de uma forma mais precoce, mais rápida, mais acelerada. E vai chegar naquelas classificações funcionais mais avançadas. Então, eu poderia citar para vocês aqui, como exemplo, os estágios 3 e 4 da classificação funcional da New York Heart Association, coloca que as pessoas com essas categorizações já estão experimentando dispneia aos mínimos esforços ou em repouso, não têm possibilidade de realização de trabalho, nem de hobbies, e apresentam uma certa dependência para a realização das suas atividades de vida diária. Essas pessoas têm, nesse contexto, nessas situações, uma qualidade de vida muito prejudicada. E experimentam, um dia sim,
e outro também, um risco aumentado de morte, simplesmente por ter insuficiência cardíaca. Morte súbita, morte por edema agudo de pulmão, morte por infarto agudo do miocárdio, morte por outras complicações cardiocérebrovasculares. A gente começou essa história falando da hipertensão arterial sistêmica e acabou falando da classe funcional 3 e 4 para insuficiência cardíaca congestiva. Pouca gente consegue acompanhar de um ponto a outro, mas a gente está falando da mesma história natural de uma doença. A maioria das pessoas vai experimentar uma aproximação com doenças ou condições ao longo da vida. Mas é importante entender que as nossas vidas são muito maiores do que essas experiências com as doenças ou condições. Mas imaginem vocês que várias doenças ou várias condições estejam presentes na mesma vida. É natural a expectativa de ter esse contrato que tem as letras grandes. Contrato de vida com letras grandes. Família, trabalho, lazer, educação. Nasce, cresce, se reproduz e morre. Sai da casa dos pais, vai fazer faculdade, termina a faculdade, tem um primeiro emprego, arranja alguém ou um cônjuge, se junta, se casa, tem filhos, trabalha durante 30, 40 anos, já experimenta alguma relação, muitas vezes, com conflitos conjugais, tem netos, estragam os netos, aproveitam a aposentadoria, depois morrem. Seria um clichê de muito mau gosto representar vidas genéricas dessa forma. Mas muitas vezes elas são assim tratadas, como se as letras grandes só representassem esses clichês. O que ninguém presta atenção são nas letrinhas pequenas, as letrinhas miúdas, que ficam lá no rodapé, na parte de baixo dos contratos, que falam sobre as necessidades para se alcançar esse estado de saúde, as necessidades para se alcançar esse bem-estar com o seu nível educacional, com a sua relação com o trabalho. E essas necessidades influenciam diretamente a história natural das doenças que as pessoas podem ter. E ainda, os contratos, não sei se vocês já tiveram experiência de contratar alguma coisa, na maioria das vezes tem lá no finalzinho que os casos omissos, que as coisas que não foram tratadas antes no contrato, vão ser resolvidos por tal ou tal pessoa em tal fórum judicial. Quem resolve os casos omissos da vida? Quando as coisas não dão certo, quando as coisas não estavam previstas, ou quando as coisas não estão exatamente como a gente esperava. Quem é que resolve? Para quem é que a gente reclama? Onde é que faz a ouvidoria da vida? Na maioria das vezes, para pessoas que têm alguma relação com a sua dimensão espiritual e principalmente com a sua dimensão religiosa, é esse ser sagrado, transcendental, onipotente, que podem chamar de Deus, Alá, as deusas, o grande arquiteto do universo, ou qualquer um dos outros nomes que ele pode receber, que eles podem receber, os casos omissos são encaminhados para ele. Quer dizer, nessa relação com a vida, as pessoas experimentam a relação com a espiritualidade, com a religiosidade, muitas vezes na tratativa dos casos que não foram abordados dentro das suas expectativas convencionais. E é muito importante que a gente faça essa relação da história natural da vida das pessoas com a história natural das suas doenças ou condições para pensar os planos terapêuticos que podemos construir para acompanhá-las ao longo dessas histórias. E eu gosto de sempre usar a palavra acompanhá-las, porque, em verdade, esse é o nosso papel. A gente não vai conseguir desenvolver a espiritualidade de seu ninguém ou de dona ninguém caminhando com os sapatos dela. E talvez essa seja uma grande falácia do conceito de empatia, como é colocado normalmente. A gente não consegue viver a vida pela outra pessoa, nem usando o sapato dela, nem as lentes que ela usa para enxergar o mundo. Porque as lentes dela já têm as marcas dos lugares que ela frequentou, onde ela arranhou, onde ela riscou, onde ela quebrou. O sapato dela já está mais ou menos na forma do seu pé, ele está sujo pelos lugares que ela visitou, ele tem as marquinhas de onde ela chutou, de onde ela deu uma bicada, de onde alguém apertou no calcanhar dela. Esse sapato não nos cabe, esse sapato do outro não nos cabe. E tentar nos inserir nessa experiência do outro, principalmente sem ser convidados, pode ser muito doloroso, tanto para nós quanto para eles.
Então, eu tenho uma certa dificuldade com esse conceito de empatia, como é tradicionalmente colocado, e prefiro pensar na experiência da compaixão para fazer sentido na minha prática enquanto acompanhante de algumas vidas. Nesse conceito de compaixão, eu posso perceber os sofrimentos alheios, posso ter desejo sincero de aliviá-los, mas preciso também ter a perspectiva educadora e responsável de entender que eu não conheço a história prévia daquela vida, nem a história futura. Então, eu não tenho como saber quais são os aprendizados, quais são as transformações e quais são os crescimentos que essa pessoa pode descobrir através desse sofrimento. Mas tenho, enquanto profissional de saúde, por exemplo, a responsabilidade de, respeitando essa história, atuar para que o sofrimento desnecessário seja aliviado. E isso vale não só para o cuidado paliativo, mas para toda a área assistencial, né, em qualquer especialidade, de qualquer categoria. Estamos para aliviar certos sofrimentos desnecessários, mas não podemos simplesmente chegar e, no passe de mágica, resolver e tirar problemas das vidas das pessoas, como se super-heróis e super-heroínas fôssemos. Então, dentro desses planos terapêuticos que a gente vai pensar de forma respeitosa e compassiva, existem ligações com os planos de vida. Porque os planos terapêuticos são pensados em conjunto, tem um pouquinho de nós e um pouquinho das pessoas. Mas os planos de vida são das pessoas, e não nos cabe o desejo ou a impressão de influenciá-los. Existem atores nesse processo de comunicação, quem tem uma informação e quem tem outra. Podemos ser especialistas em áreas específicas do conhecimento, e podemos, enquanto, inclusive, médicos e médicas de família e comunidade, nos considerar especialista em gente. E isso é muito legal. Mas especialista em Seu José só tem ele. E especialista em Dona Maria também, só tem ela no mundo. Essa relação dos planos terapêuticos que a gente desenvolve em conjunto e dos planos de vida das pessoas que comportam esses planos terapêuticos é muito delicada e diz muito respeito ao momento que a gente está vivendo nesse presente. E aí, sobre isso, eu queria deixar essa recomendação de vocês escutarem o episódio Sonhar a Realidade, também do Mamilos, que está bem legal, e é uma relação de uma profissional da psicologia com um neurocientista, falando sobre os sonhos, desejos e expectativas de futuro. E é interessante que esse episódio especificamente está dentro do contexto da pandemia. Então também envolve esses nossos desejos, sonhos e expectativas, vamos dizer assim, pintados com os tons de certos medos, angústias e sentimentos negativos que todos estamos experimentando no meio da pandemia. E é verdade. E eles precisam ser reconhecidos. Então, eu queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Espero que tenha sido útil. Não para trazer, talvez, respostas ao que alguns de vocês pudessem ter sobre espiritualidade em cuidados paliativos, mas mais para fazer provocações sobre o que representam os nossos sentidos de viver. Como é que a gente escolhe operar eles na nossa realidade? Como é que a gente lida com isso? Para estar bem o suficiente e ter a coragem de acompanhar pessoas com doenças graves em seus trajetos, em suas histórias naturais de vida. Eu queria convidar vocês, além desse bate-papo que a gente vai ter agora, para acompanhar a página Ouvindo Gente lá no Instagram, que é onde eu compartilho algumas histórias sobre medicina narrativa, sobre medicina de família e comunidade e cuidados paliativos, e a experiência de trabalhar como médico no SUS. E também lá, através do Ouvindo Gente, vocês podem conhecer um pouquinho da história desse livro, que é o Entre Encontros e Despedidas, que eu escrevi junto com Jéssica, minha colega de residência na medicina paliativa no passado, e foi brilhantemente ilustrado por um paciente muito querido que faleceu conosco. E também temperado com alguns elementos poéticos de duas colegas psicólogas muito queridas. E lá no Ouvindo Gente, vocês podem conhecer um pouquinho mais da história dele. E se desejarem ter um para vocês, fala comigo que a gente desenrola por lá. Tá bom? Espero que tenha sido experiência legal, que tenha atendido às expectativas da ALANFAC e da Univasf. E a gente vai ter um tempinho agora para conversar. Foi bom estar aqui.
Olá, Arthur. Muito obrigada por esse momento, de verdade. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Assim, falas que realmente tocam a gente, dá um despertar incrível de como a gente pode repensar isso. Uma parte que me tocou muito é esse repensar, a empatia, a compaixão, sabe? De como perceber isso, de que muitas vezes o sapato daquela pessoa que acompanhou ela durante toda a sua trajetória não me cabe muitas vezes. O que eu posso estar pensando é acompanhá-la, e o que me veio muito à mente é um pouco também dessa definição da origem da palavra paliativo, né? Do cobertor, tentar o máximo estar ali junto e cobrindo de certa forma, sabe? Dentro dessa demanda, dentro desse sofrimento, sabe? Que a pessoa passa. Gente, eu mandei o link agora no final, para quem chegou depois e não teve acesso, podem também estar explanando aqui no chat, ou trazerem comentários, dúvidas, fiquem à vontade, o pessoal está aqui elogiando bastante, dizendo que foi perfeito, muito obrigada, foi incrível. Uma coisinha, eu vou começando com uma duvidazinha minha, assim, que eu trago bastante, porque acompanhando também o podcast que você tinha indicado, os, né, podcast que você tinha indicado anteriormente, uma fala sua que me marcou bastante foi sobre ampliar essa percepção e o conceito do próprio dos cuidados paliativos, sabe? De imaginar como um cuidado para além dessa questão que muitas vezes nós perpetuamos como se fosse os cuidados limitantes a situações de terminalidade e doenças super graves que ameaçam a vida, sabe? Mas ampliar para situações ameaçadoras à vida que não seja necessariamente essa beira do leito, sabe? E eu tenho uma amiga da minha família que ela é diabética e eu percebo muito que talvez ela sofresse, tenha uma certa demanda por cuidados paliativos, sabe? A percepção, ela tem uma percepção, assim, um medo muito grande da morte. Tem muitos familiares que faleceram por causa da gravidade da diabetes, sabe? Na família. Não, hoje, agora, essa pergunta, às vezes, eu acho que nem é como uma acadêmica da área de saúde, mas assim, como uma amiga mesmo, sabe? Porque eu me vejo muitas vezes como uma pessoa que tem uma relação confortável com a percepção de morte. E muitas vezes me comunicando com ela, muitas vezes eu quero impor essa minha percepção, sabe? E a minha percepção de entender como manejar de forma melhor, como profissional de saúde, como um ouvinte de pessoas que têm essa vivência. Entendi. Eu estou tentando abrir aqui o WhatsApp, porque eu queria fazer para vocês uma provocação, e desde já eu queria, antes de fazer a provocação, pedir licença e avisar que talvez possa ser um gatilho para algumas pessoas, principalmente para as meninas e para as mulheres, ou para as pessoas que já conviveram com alguém que teve câncer. Eu vou colocar uma foto e eu queria que vocês escrevessem aí no chat a primeira coisa, pode ser uma palavra ou poucas palavras de uma frase, que vem à cabeça de vocês quando vocês veem essa foto em 2, 3 segundos. Sem pensar muito, qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês quando vocês veem isso? Deixa eu ver o que é que estão escrevendo. Eu acho que é uma sequência de 6 pessoas colocou dor, sofrimento, outras pessoas, medo, tristeza, desespero, angústia, dor. Vocês concordam comigo? A gente consegue fazer um consenso aqui de que todas essas experiências, dor, sofrimento, medo, tristeza, angústia, poderiam ser colocadas dentro de um grande pacote que a gente pode chamar de forma genérica de experiência dolorosa. A angústia pode ter uma certa dor que fala baixinho, o sofrimento às vezes é uma dor que parece esmagada, o medo é uma dor que tem tanta ansiedade sobre o que não aconteceu ainda, que está sofrendo por isso. A tristeza é essa manifestação clara, clássica da dor. E a dor em si só tem 3 letras, mas é uma palavra que parece tão grande e às vezes até maior do que nós.
O nome dessa paciente, vou colocar aqui genericamente como Maria, e eu queria falar um pouquinho da história dela para dialogar com o que você colocou, Bianca. Ela chegou para mim e marcou na verdade não marcou uma consulta, ela veio como encaixe, porque precisava mostrar um exame para o doutor. Eu estou nessa unidade básica há pouco tempo, cheguei no final de março, começo de abril, e já no meio da pandemia aqui no Distrito Federal. Então, existe uma certa redução do volume de atendimentos, da concentração de pessoas dentro da unidade e da forma como a gente opera a saúde da família. E ela chegou para mostrar um exame. Na verdade, eu já tinha até sabido que ela estava lá dentro da minha lista de pacientes, que eu tinha visto que tinha um pedido de fisioterapia para ela, e fisioterapia oncológica. Mas no prontuário não tinha muitas informações a mais das pessoas que atenderam ela antes. Quando ela veio mostrar esse exame, ela trouxe um resultado de raio-x de quadril e de uma ressonância de quadril. E no raio-x e na ressonância tinha imagens sugestivas de lesões líticas, né, lesões metastáticas, lesões secundárias de algum câncer que, à época desses exames, que foi outubro do ano passado, ainda não era conhecido. E a gente conversou durante mais ou menos 1 hora. Percebi que ela era aparentemente frágil, estava sozinha, andava com uma certa dificuldade, e ao longo dessa conversa ela me falou muitas coisas muito chocantes, que representam exatamente as palavras de vocês. Eu não consigo fazer cocô há 6 dias. Não porque o meu intestino não funciona, mas porque eu não consigo ficar sentada no vaso por dor. Eu tenho vergonha de te dizer isso, doutor, mas eu estou fazendo xixi em pé no banheiro na hora de tomar banho. Eu também não consigo ficar sentada no vaso. Eu estou dormindo sentada, porque eu tentei dormir deitada semana passada e quase não consegui levantar. Mas mesmo com tudo isso, eu queria um tratamento paliativo. Essa é uma situação que normalmente não acontece. As pessoas não chegam para você dizendo que quer um tratamento paliativo, que quer fazer só cuidados paliativos. Mas ela queria. E eu perguntei por quê. A gente conversou durante mais ou menos uns 40 minutos. E dentre as muitas coisas que ela falou, ela passou por diversos setores da vida, diversos episódios da história, mas só quase no final da consulta ela disse: eu quero cuidados paliativos por causa disso. E abriu a blusa e me mostrou essa lesão que vocês estão vendo aí. Então, para ela, a experiência dolorosa, a experiência de sofrimento, a experiência de dor, estava representada numa relação muito íntima com essa lesão, mas não era a principal coisa. A experiência dolorosa dela se manifestava numa coisa que, nas palavras dela, era a perda da dignidade. Porque ela não conseguia cuidar do cachorro, dos 3 cachorros que ela tinha, que ela deu para alguém cuidar, porque ela não consegue mais agora. Ela se considerava, naquele momento, meio, entre aspas, indigna, ou com uma qualidade de vida muito ruim, porque ela era vegana. E por causa das limitações da doença, ela precisou voltar a ser vegetariana, porque ela não conseguia mais com facilidade fazer as preparações e as comidas da forma que ela gostava. Ela precisou dar os 3 cachorros para um amigo cuidar, porque ela não conseguia mais cuidar. E ela precisou se mudar da casa dela para a casa de outra pessoa, para ajudar minimamente com esses cuidados, porque ela não tinha mais condição de fazer. E ela me disse com uma tranquilidade impressionante, que tinha 2 percepções sobre aquilo, a doença. Uma física e uma espiritual. É natural que a gente queira saber qual é a experiência física, né? O que é que ela sente? Que dor é essa? Porque deve ser uma dor muito estratosférica, com uma lesão feia desse jeito. Quais são as outras coisas que a gente poderia fazer? Você já passou morfina? E os tratamentos? E a biópsia? Cadê o resultado? Quando é que vai começar a quimio, a radiocirurgia? Precisa fazer alguma coisa. Para ela, a experiência física era de expurgo. Porque ela é de uma doutrina espiritualista, do Vale do Amanhecer, que é onde eu trabalho. E para ela, a experiência física era de expurgo, quer dizer, ela estava vivenciando no corpo físico dela coisas prévias, de encarnações prévias. E ela estava
pagando, entre aspas, com aquela experiência de dor, erros cometidos no passado. E ela estava contente, ou satisfeita, ou conformada com o fato de estar pagando, de ter a oportunidade de pagar. E espiritualmente falando, ela sabia que aquela penitência, que aquela expiação com a dor, com a doença, era extremamente positiva. Porque quando ela desencarnasse, o que ela ia encontrar do outro lado da porta da morte era uma coisa muito melhor. Mas ela tinha um medo. Apesar dessa perspectiva espiritual de todo o processo, ela tinha medo porque ela ainda é feita de carne. E ela sabe que depois que morrer, vai ser muito melhor. Mas até lá, o corpo de carne pode fazer ela sofrer muito. Então, a coisa mais importante para ela não era dor, porque dor nessa lesão aqui, que é o que chama a nossa atenção, ela não sente. Mas certa dor nos quadris ela sente bastante. E essa é a limitação. Esse é o impacto. O que ela deixou de fazer e a vida que ela deixou de ter por causa disso. Então, quando a gente pensa nessa impressão que a gente tem sobre os outros, vide as pessoas com doenças graves em cuidado paliativo, é natural que a gente se aproprie, é como se a gente quisesse capturar elas para a gente. Eu achei essa lesão, vi, isso me chama a atenção e eu quero fazer alguma coisa com isso. Mas às vezes isso é o menos importante. Às vezes não interessa a biópsia, como não interessou para ela, porque ela não tinha interesse em tratar. Às vezes o que interessa é a medicação, um tratamento conservador que possibilita recuperar alguma função. E essa é uma outra reflexão importante. Às vezes, o que é mais importante não é o que está dentro da nossa caixa de ferramentas. Então, para essa paciente, a coisa menos importante para ela é o aparelho de tomografia que custa milhares e milhares de reais. Ou o grande oncologista do hospital de referência que estudou anos e anos e anos. Às vezes, e no caso dela a coisa mais importante é o fisioterapeuta e a terapeuta ocupacional, que vão conseguir construir com ela movimentos que preservam a qualidade das coisas que ela quer fazer com menos dor. E a psicóloga, para ajudar ela a entender e conviver com essa doença, inclusive saber que algumas vezes só vai dar para ter menos dor, não vai dar para ter dor zerada. Vai dar para ter menos constipação, mas não vai dar para ter ritmo intestinal incrível. Então, isso também fala direto para o nosso ego, né? E fala de um despertar, de uma certa humildade na nossa prática, que é de nos considerar uma pequena parte de uma grande equipe que tem a possibilidade, ou deveria ter a possibilidade de cuidar dessa pessoa. E menos ainda, a gente é uma pequena parte de uma grande equipe de cuidado paliativo, ou de atenção primária, enfim. Mas a gente é uma parte pequenininha, sim, da história de vida dela. Porque ela viveu um tanto de coisa que eu nem sei, mas só estou encontrando ela ali naquela 1 hora do mês de agosto do ano de 2020, no meio da pandemia. Pode ser que a gente nunca mais se encontre. O que é que eu fiz, ou o que é que eu venho fazendo até aqui para que essa 1 hora seja produtiva para ela? E como somos seres de reação, o que é que eu vou fazer quando eu sair dessa consulta? Porque essa consulta me afeta, ela me abala, ela me faz pensar coisas, né? Então, existe esse presente dentro da consulta, mas existe um pós, que também é muito importante de refletir. Muito massa, Arthur, o relato. Você falando agora, eu fiquei pensando muito que você também tinha trazido antes sobre a saudade, que você fez assim, a saudade que a gente nem viveu, mas que, na verdade, é uma saudade do que poderia ser vivido, sabe? E aí, né, eu estava assim, anotando e pensando, talvez saudade de tudo que o meu eu, tudo que definia o meu eu, sabe? Como se fosse, e aí eu pensei muito nesse relato dela como se fosse um processo de dar suporte para que ela continuasse sendo o eu dela, sabe? Porque ela ficou pensando, a importância não estava naquele super tecnologia, naquela estrutura, naquele, sabe? Mas em todos aqueles profissionais, aquelas pessoas que a acompanharam de alguma forma pudessem dar continuidade às coisas que ela gostava, às coisas que ela queria fazer, sabe? Nós temos aqui algumas outras perguntas, eu vou dar uma lidazinha para passar. Somente.
Arthur, você vê a possibilidade de mudança ou até mesmo de abandono total da religião nas pessoas em cuidados paliativos, considerando os protocolos de avaliação de estado e religiosidade? Como você visualiza a utilização desses instrumentos? Potencializador no processo do cuidado ou desafio? Tá. Duas coisas interessantes. Sobre os protocolos, eu acho que a gente pode até usar esse nome ou essa terminologia de protocolo, mas nunca, jamais, never, over, já passou do tempo de aplicar eles dessa forma. Então, existem algumas ferramentas ou estratégias para abordar a espiritualidade, dentre elas o FICA, o HOPE, o AIRE, o Durel, o RUCOL, enfim, vários outros, que servem para a gente se guiar na forma de investigar sobre a espiritualidade das pessoas. Para que, principalmente em cuidado paliativo, não seja uma pergunta aleatória do tipo, oi, dona fulana, tudo bem? A senhora fuma, bebe e acredita em Deus? Porque a primeira coisa que uma pessoa em cuidado paliativo pensaria depois de uma pergunta dessa realmente agora chegou o fim da linha para mim, né? Porque se até a doutora está perguntando se eu acredito em Deus, é porque ela quer que eu me jogue nisso daí, né? Não tem outra opção. Então, de uma forma muito geral, os protocolos para abordagem da espiritualidade, se a gente vai fazendo um roteiro de anamnese tradicional, deveriam ser colocados naquela partezinha de história social, quando a gente está investigando os hábitos e comportamentos sociais daquela pessoa, a sua religião, como é que ela lida com a família e tal. Então, a gente insere a abordagem da espiritualidade por ali. Só que isso daí serve para quem está no quarto período aprendendo a fazer anamnese na aula de semiologia. Porque na prática, e aí quem já está no internato, se tiver algum interno aqui, sabe que não é assim. A gente não chega para as pessoas e diz, olá, boa noite, meu nome é Arthur, tenho tantos anos, sou estudante de medicina, vou aqui começar a fazer um grande questionário com você, de 4 páginas, e você vai me responder, inclusive, qual é a cor do caramujo de cabeça para baixo, do lado de dentro da concha dele, quando você nadou naquele lago. Não é assim. E a gente não pode, ao mesmo tempo, acreditar que não dá para abordar a espiritualidade na rotina de forma fluida. Porque, às vezes, a espiritualidade é a coisa mais importante que precisa ser abordada na emergência. Às vezes, a espiritualidade é a coisa mais importante que precisa ser abordada na UTI. Às vezes, a espiritualidade é a coisa mais importante que precisa ser abordada nas últimas 48 horas de vida de alguém que está em cuidado paliativo. E ela pode ser abordada assim. Então, os protocolos eles servem para dar um guia, mas eles são mais uma orientação para que a gente se apodere, se aproprie, na verdade, de jeitos de perguntar, jeitos de questionar e uma orientação geral sobre como fazer. E existem pessoas que têm não só um afastamento da religião, mas uma certa ojeriza a essa experiência religiosa dentro da caixinha. Isso não deve gerar uma angústia em relação à abordagem para as pessoas que compreenderem a diferença entre religião e espiritualidade. Então, assim, se você quiser ser especialista em garrafa, você vai ser um excelente investigador sobre a religiosidade das pessoas. Mas se, além de garrafa, você entender de água que está dentro da garrafa, você vai ser capaz de abordar a espiritualidade de qualquer um. Porque mesmo pessoas que não têm uma vinculação religiosa manifestam alguma crença na vida, algum valor que é importante para elas, ou alguma prática que faz sentido. Então, mesmo quem não tem religião pode fazer meditação. Mesmo quem não tem religião pode acreditar que o socialismo deve vencer o capitalismo. Mesmo quem não tem religião deve ou pode exercitar uma crença de que a humanidade hoje vivencia uma relação predatória com a natureza e que a gente deve superar essa relação através de uma aproximação com o meio ambiente e com os animais. Essa é uma crença das mais bonitas, que muitos de nós compartilhamos, inclusive, aqui nessa live hoje, mas que a gente não valoriza como tão importante para o nosso sentido de viver. Então, quando uma pessoa faz assim um hashtag segunda sem carne, pode ser só uma modinha de Instagram, mas pode também ser um valor muito importante para ela. E se essa pessoa tem isso como valor importante, se esse é um dos pauzinhos onde ela ancora a sua vida, o seu sentido de vida, é para ele que a gente tem que olhar. E aí a gente consegue abordar a espiritualidade para muito além do protocolo. E usar o protocolo de forma inteligente. Inclusive porque existem protocolos para
espiritualidade em geral, para a espiritualidade da criança, para a espiritualidade da pessoa que está com uma redução da capacidade de se comunicar, por exemplo. Então, tem não é um protocolo exatamente, porque ele não foi descrito assim, mas é mais uma adaptação. Foi desenvolvido nos Estados Unidos, que ele tem, é como se fosse uma tábua com várias figurinhas, como esse mosaico que fica a tela do Google Meet. E nas figurinhas tem uma mãozinha para rezar, um livrinho para representar o livro religioso, um outro bonequinho para representar o líder espiritual religioso, e é utilizado pelos intensivistas, pela equipe de terapia intensiva, para abordar a espiritualidade das pessoas que estão entubadas, porém conscientes, e não conseguem se comunicar tão bem, ou com facilidade. Tem instrumentos para abordar a espiritualidade de pessoas que têm crenças muito duras, pessoas que têm crenças em milagres. Tem protocolo para abordar a espiritualidade dessas pessoas. Mas a gente não precisa fazer um depois o outro, depois o outro, depois o outro para todo mundo. Faz parte dessa prática baseada em evidências, saber das coisas e ter elas guardadas nas nossas maletinhas e utilizar conforme a necessidade e nos momentos mais apropriados. Massa, muito obrigada, Arthur. Tem mais um aqui. A gente sabe da dificuldade de pensar em morte em pessoas muito jovens, adolescentes ou adultos jovens. Como expandir esse processo na gente como cuidador para poder abordar e pensar isso para esses pacientes? Legal. Para pensar nisso, é primeiro importante que a gente reflita um pouquinho sobre o que representa o nosso momento presente dentro de toda a nossa história de vida. Então, posso falar para vocês que o ano de 2020 representa um dos anos mais difíceis dos meus 26 anos. Mas essa vivência está conectada com o meu passado e com o meu futuro ao mesmo tempo. O que é que eu quero dizer? Quando eu digo que o ano de 2020 é o ano mais difícil dos meus 26 anos, é porque eu comparei ele com os 25 que já passaram. Nunca passei coisas tão difíceis quanto nesse. Então, eu comparei com os outros 25 lá de trás e avaliei que esse foi o mais difícil. Mas eu tenho uma certa expectativa sobre os outros 25 ou 50 que podem ter pela frente. Se eu não tivesse, provavelmente, essa minha avaliação sobre o momento presente seria diferente. Porque imagine vocês se eu coloco que eu tenho medo desesperador de morrer. E eu sei que quando eu tiver 75 anos, eu vou estar mais perto da morte do que hoje. Mesmo com o coronavírus aí. Então, se eu tenho a expectativa de uma vida com mais anos para frente e me relaciono com ela de forma positiva, eu consigo pensar sobre o momento presente de um jeito que é mais verdadeiro para mim. Se eu excluo a possibilidade de qualquer futuro, como se o meu presente fosse o meu futuro imediato, e só tivesse isso agora, vamos dizer, só tem o ano de 2020, 2021 não existe mais, a minha vida inteira, em vez de ser a minha idealização de chegar aos 80 anos, passa a ser ter chegado aos 26. E aí? Foi o que eu fiz nos 25? Quem foi que eu desapontei? Quem foi que eu amei? Para quem que eu queria dizer obrigado e não vou mais poder? Quem são as pessoas que eu gostaria de dizer que amo e não vou mais conseguir? Quais são os arrependimentos que eu já tenho e que imaginava que ia ter mais 50 anos para frente para dar conta e que não vou mais poder? Então, essa nossa relação com a nossa própria vida é uma das coisas que nos ajuda muito a pensar a assistência de pessoas em situações semelhantes. Provavelmente a pessoa que fez essa pergunta também é uma pessoa jovem que se angustia com a perspectiva, com a possibilidade de cuidar de alguém que está morrendo numa idade tão tenra, né? Tão pouca. E o conselho que eu daria é esse: refletir sobre a nossa própria vida nessa perspectiva do momento presente, que considera o passado, mas que pensa no futuro de forma crítica, que simplesmente não acredita que vai viver 130 anos, porque não vai, que não acha que vai viver até os 80 livre de toda e qualquer doença, porque a gente, como profissional de saúde, entende que a grande maioria de nós vai conviver com alguma doença crônica até o final, e que mesmo que seja uma pessoa extremamente saudável, com IMC dentro da meta, que não fuma, que não bebe, que não toma suco gummy na faculdade, que não vai para cervejada, que não vai beber na formatura,
que não come gordura em excesso, que faz uma dieta maravilhosa, que se alimenta de sol e faz fotossíntese também, mesmo essa pessoa, se ela chegar aos 100, ela tem 5% de chance de desenvolver demência de Alzheimer. Então, assim, a nossa perspectiva, a nossa projeção sobre o futuro precisa ser crítica e consciente. Muitas vezes, enquanto jovens, temos expectativas muito altas sobre o futuro. É importante que tenhamos, no sentido de desejo de viver. Mas esse desejo de viver não é livre dos filtros. Então vai ter o filtro do parceiro, do parceira amorosa, vai ter o filtro do casamento, o filtro dos filhos, o filtro da casa própria, o filtro do trabalho, o filtro da mudança de trabalho, o filtro do concurso público, o filtro da primeira demissão, o filtro do primeiro diagnóstico de uma doença, o filtro de ter que tomar remédio todo dia, o filtro de perder alguém, e o filtro, que talvez esse seja o permanente, de viver o medo do futuro. Quando a gente olha para esse medo e a gente consegue dizer assim, eita, você está aí? Aí a gente consegue se conectar de fato com o momento presente. Porque a gente consegue pensar que esse medo não é só um companheiro transitório. Ele não tem uma parada para descer. Ele nos acompanha desde a primeira estação que a gente chamou de vida. E vai nos levar, junto com ele, até a última estação, que a gente pode chamar de morte, de transição, de passagem, de virar estrelinha, o que vocês quiserem. Faz parte sentir esses medos. Então, o desejo de aliviar essa angústia, de cuidar de alguém que está morrendo com idade muito jovem, é natural. E a gente pode aliviar ele, de certa forma, refletindo sobre a nossa experiência individual. Mas entendendo que tem um pouquinho desse medo que não vai embora. Porque não tem como a gente responder a pergunta: essa vida tão jovem está sendo ceifada e não merecia, de uma forma necessariamente positiva em todas as situações. Porque você sempre vai querer dar mais, entregar mais, que a pessoa viva mais, experimente mais, que ela se realize mais. E às vezes, a gente vai precisar paliar não só a pessoa, a gente vai precisar paliar essa nossa expectativa. Aí você pode me dizer, mas tem algumas pessoas que lidam com isso de uma forma melhor. Tem. Então, o que eu falei antes de agora vale para 100% das pessoas. Eu estou falando a partir de agora, vai ter uma aplicação específica para quem experimenta a sua espiritualidade de um jeito positivo e que se conecta com uma reflexão de vida espiritualista. Quer dizer, que esse corpo de carne é importante, mas que a nossa vida e que a nossa consciência pode ser maior do que isso. Por que eu digo isso? Porque essas pessoas podem compreender sentido e propósito além dessa experiência. E aí você pode me perguntar, como é que existe sentido ou propósito além dessa experiência? De muitas formas. A doutrina espírita vai dizer que tem vida após a morte. O Vale do Amanhecer vai dizer que existem outras encarnações. A maçonaria vai pensar o mundo de outro jeito. O hinduísmo vai dizer que a gente pode, inclusive, nascer em uma outra experiência, em um outro corpo, de um outro jeito, conectado com a nossa família. Vai ter outras doutrinas e outras religiões que vão dizer que a gente pode nascer da próxima vez, inclusive na forma de animal. E por aí vai. Qual que é a grande distinção? Uma impressão materialista do mundo e da vida, muitas vezes vai limitar a gente para essa experiência aqui. E aí, quando você vê alguém que tem 25, 30 anos falecer de uma forma abrupta ou com uma doença grave, vai ter certas angústias que você só vai poder segurar. Porque realmente não tem propósito. Se era para viver 80 anos, morrer aos 30, desse jeito, parece que não tem sentido. Mas uma impressão sobre a vida, numa perspectiva espiritualista, dá um sentido de continuidade. De que teve um propósito aqui, para que mais na frente tenha um outro propósito, para que depois tenha outro. E um ciclo que não começou necessariamente aqui, no momento do nascimento, do parto, mas que começou antes. Que não vai se encerrar com a morte, mas que vai continuar depois. Essa é uma distinção importante, porque não existe certo ou errado. Pode existir a impressão materialista do mundo e a impressão espiritualista do mundo, tanto para o paciente quanto para o profissional. Não existe certo ou errado, porque as duas podem fazer sentido para a pessoa. O problema é quando gera angústia.
Então, se a impressão materialista do mundo te dá sentido, e você está satisfeito com os sentimentos que você tem a partir disso, massa. Mas se essa impressão materialista te angustia, porque você imagina que não é o suficiente, talvez uma outra impressão sobre o mundo seja mais adequada aos seus valores. E isso também é muito comum, porque diante de doenças graves, os nossos valores mudam. Então, pessoas que podiam ter experiências mais materialistas antes costumam se questionar, porque a vivência de não existir é uma experiência muito dolorosa. Provavelmente você, Bianca, não consegue pensar um momento em que você não é Bianca. Não no sentido de você ser mulher e de repente se descobrir homem trans ou vice-versa, mas no sentido de você não existir. No sentido de desintegrar a sua personalidade. A gente é tão incapaz de pensar sobre isso que é bem assim, a gente não consegue. O nosso inconsciente, dentro daquela estrutura id, ed, ego e superego que Freud estruturou, não consegue conceber uma situação em que a gente não existe. Então, essa experiência de pensar o mundo de forma materialista já é naturalmente dolorosa. Porque eu estou aqui, de repente, eu não estou mais. Como assim eu não estou mais? Eu estou aqui agora. Daqui a pouco eu não vou estar. A doutora Bianca já me falou que eu tenho uma expectativa de sobreviver de mais ou menos 6 meses a 1 ano. E aí? Para onde é que eu vou? Essa consciência, esse doutorado que eu fiz, esse mestrado, essas pessoas que eu beijei, esse amor que eu tenho, vai virar o quê? Nada. Pode ter pessoas que se sentem tranquilas com essa perspectiva de vida. Tudo bem. E a gente vai acessar a espiritualidade delas por aí. Mas pode ter outras pessoas que têm outras necessidades. E a gente vai acessar a espiritualidade delas por outro lugar. Enquanto você falava, eu pensei muito na dinâmica que você falou do 5 centímetros, 2 dedinhos. Tipo, eu fiquei pensando se, enquanto uma pessoa jovem, né, ficar... a gente tentar vivenciar nessa perspectiva de ter uns 5 centímetros, e construindo vários sonhos dentro desse futuro, 5 centímetros. E às vezes ter esse choque de, nossa, eu não tenho mais esses vários 5 centímetros, eu tenho agora só os 2 dedinhos, sabe? E agora, nessa parte final, me fez pensar muito sobre uma discussão, porque a gente teve um grupo no Telegram com o pessoal para interagir, para ir debatendo um pouquinho sobre um debate que surgiu hoje, sobre muitas vezes a gente tem a gente não para pensar esse não existir, né, sabe? Uma inscrita, ela trouxe a perspectiva do testamento vital, e a gente fala, muitas vezes e um no podcast que você trabalhava também, falava sobre esse parar para pensar o nascer, esse parar para esperar o nascer, e muitas vezes a gente não para pensar esse não existir, sabe? Esse não existir material, como você falou, sabe? E de maneira alguma pensar, tipo, eu, enquanto uma pessoa de 19 anos, dificilmente parei para pensar ao longo desses 19 anos da minha vida, então, como é que eu quero morrer, sabe? Ou como eu pretendo vencer isso de alguma forma, sabe? E pensar assim nessa ideia de e se me surgissem só 2 dedos, se me surgir só esses 2 dedos, o que eu quero vivenciar nesses 2 dedos, sabe? Eu fiquei pensando nisso também. As perguntas eram só essa, até o momento de a gente receber. Se alguém quiser trazer no chat também, mas, mais uma vez, muito obrigada, Arthur, muito obrigada mesmo pela experiência, pelo conhecimento compartilhado. São falas realmente que tocam a gente bastante e nos despertam para muita coisa, que são elogios, a oficina perfeita, obrigada, sensacional, tudo muito, muito emocionada, acredito, muito emocionado mesmo. Nada, impossível pensar sobre. É que nem a pergunta o que o nada, é impossível pensar sobre o que é o nada. Ah, sim, Karine Magalhães trouxe, é que nem a pergunta pensar o que é o nada, impossível pensar sobre. Ela traz sobre essa reflexão final da gente, o que é o nada. Assim. Muito legal. Todo mundo ficou muito feliz, emocionado mesmo pela oficina. Acho que no momento é mais isso, se quiser trazer palavras finais.
pela Lanfast, pela LASH, nós mais uma vez agradecemos sua disposição, agradecemos mais uma vez pela oficina. Sim, supriu todas as expectativas, eu lembro que eu comentava contigo, nós estamos bem ansiosos, e você falou assim, espero suprir as expectativas, supriu muito. No iníciozinho, todo mundo falava, nossa, é Arthur, todo mundo muito cheio de expectativa, e supriu bastante. Que joia. Gente, então eu queria só deixar uma última reflexão para vocês, que talvez dialogue com a situação um pouquinho, né, imaginando esse olhar compassivo com a situação que vocês estão experimentando enquanto estudantes das universidades, né, públicas, estaduais, federais, das universidades privadas também, que essa situação angustiante que a gente está vendo no meio da pandemia, com restrição das aulas, com incertezas e inseguranças sobre futuro, sobre a formatura e as expectativas que a gente construiu a partir disso, também vai passar. E, infelizmente, e essa é uma notícia difícil que eu preciso comunicar, incerteza é o que a gente tem no cardápio. Talvez seja possível aproveitar essas incertezas que existem no cardápio para vocês, enquanto estudantes no curso de graduação, nas diversas categorias, para transformar a prática que vocês vão desenvolver daqui a pouco, quando tiverem com seus diplomas e seus carimbos na mão. Muitos colegas do meu tempo, enquanto contemporâneos, e outros que já estão formados, têm uma sensação de falência diante das incertezas. E na medicina de família e comunidade, a gente costuma dizer que navega num mar de incertezas. Então, eu queria deixar vocês com essa última imagem. Para aqueles que desejam ou que não desejam fazer medicina de família e comunidade, ou estar próximo de uma especialidade que também navega no mar de incertezas, imaginem que vocês estão diante de um grande mar. Vocês estão observando um panorama de um horizonte que só tem água para todo lado. Parece que vocês nem sabem de onde é que vocês estão olhando, porque para onde vocês olham só tem água. Vocês ficam se questionando, eu estou voando? Estou vendo de cima? Estou planando em cima do mar? Eu estou olhando de dentro do mar? Eu sou um drone que está vislumbrando isso daqui? De repente vocês veem um barquinho. Nesse barquinho tem alguém que pede ajuda. E vocês naturalmente, instintivamente, afetivamente tentam chegar até essa pessoa. E nesse movimento que vocês fazem para chegar até essa pessoa no barquinho, vocês veem que vocês também estão em um barco. Que é parecido, mas não é igual. E essa é a falência daquela história que estamos todos no mesmo barco, né? Quando vocês percebem que estão no barco de vocês notam que os barcos, eles não necessariamente se encaixam. Então não dá para vocês grudarem o barco de vocês no da outra pessoa e remarem por ela. Não dá para vocês emprestarem o remo de vocês, porque o encaixe do remo do barco dela é diferente, é outra marca. E também não dá simplesmente para vocês pularem no barco dela e irem com ela, porque as coisas mais importantes da vida de vocês estão dentro do barco de vocês. Só vocês podem levar para onde vocês quiserem. E aí essa pessoa olha para vocês e diz assim, tá, então como é que você vai me ajudar? E aí você olha para os seus pés, você vê que você tem uma lamparina pequenininha, com uma velinha que você pode acender, que não vai te fazer falta, que você pode emprestar ou doar para que ela use para iluminar o caminho dela para onde ela deseja ir. E você, com a sua velinha para iluminar o seu barco, pode acompanhar o processo e orientá-la. Os dois navegando no mesmo mar de incertezas, mas cada um com seus privilégios, cada um no seu barco, e cada um com as suas potencialidades e com as suas dificuldades. Incerteza é só o que tem no cardápio. Infelizmente, não tem outra coisa para pedir nesse grande restaurante que é a vida no ano 2020. Já teve gafanhoto, já teve a nuvem de fumaça gigante do deserto do Saara, teve agora a explosão no Líbano, a gente vive uma constante tensão com o governo do Brasil e com a experiência de talvez uma guerra que a gente nem sabe se vai ser mais entre Estados Unidos e Rússia ou agora Estados Unidos e China. Mas incerteza é o que tem no cardápio. Como é que a gente pode trabalhar um pouquinho essas incertezas para continuar dando conta de navegar no mar? Só a gente pode escolher, só a gente pode decidir. O que eu posso dizer para vocês é que eu posso ir junto com vocês, porque o caminho eu também não posso mostrar.
mas a gente pode caminhar por aí. E se encontrar e se falar mais lá no Ouvindo Gente, tá bom? Muito obrigado por hoje. Muito obrigada, muito obrigada. É um cedendo uma lamparina para o outro, por enquanto, né? Nesse mar de incertezas. Aqui todo mundo, que lindo, obrigada pelas reflexões e fala incrível, inspiradora, maravilhoso. Muito obrigada, Arthur. Obrigada, gente. Obrigada por estarem aqui com a gente também. Incrível, Arthur. Obrigada pela oportunidade. Arthur, você poderia colocar aqui no chat qual é aquela ferramenta que pode ajudar na investigação da espiritualidade? Ah, alguns podem anotar aqui. Obrigada, professor. Foi ótimo, muito lindo. Coloquei aí. Pronto. Muito obrigada, Arthur. Muito obrigada. O coração tá quentinho. Muito obrigada. Só agradecimentos, de verdade. Obrigada, gente. Nós finalizamos por aqui. O link da presença foi colocado aqui novamente, caso alguém ainda não tenha preenchido, certo? E muito obrigada mesmo. Uma boa Tchau, tchau, noite para gente. Boa noite. todos. E obrigada, gente. Beijo.